147. O último salmo que nós vimos, só para lembrar um pouco vocês, foi Salmo 44. E a gente viu tantas mudanças que passam, na nossa vida, nesse mundo, e a gente lembrou da importância de sempre voltar a essa essência aqui de que Deus não muda, Deus é o mesmo. Tudo pode mudar nesse mundo, mas Deus não muda. Ele é uma rocha firme debaixo dos nossos pés. E feliz o povo que tem o Senhor como Deus. E como já foi o foco nesse momento de adoração hoje, nas músicas, hoje nesse Salmo 147 também, o foco é essa, vamos dizer, a primeira, é a mais importante atividade das nossas vidas, e nem tanto uma atividade, mas a expressão da nossa vida que permeia todas as áreas da nossa vida, que é o louvor, que é louvar a Deus. E quando a gente vê quem Deus realmente é, a gente tem essa resposta natural de louvar o Senhor. E por isso a gente vê na palavra de Deus os anjos louvando o Senhor sem cessar, porque os anjos veem o Senhor constantemente, como Ele é, sem barreira, sem como a gente está aqui, com os nossos olhos às vezes em outras coisas. E quando também a gente não vê o Senhor como Ele é por causa de distrações e preocupações, a gente acaba louvando o Senhor menos. A nossa vida às vezes não é tanto para o louvor do Senhor como deveria. Salmo 147 está nesses últimos 5 salmos, nesse livro, ou nos livros de Salmos, e todos os últimos 5 salmos começam e terminam com a palavra aleluia, que nós cantamos agora no final. Aleluia, que quer dizer louvem ao Senhor, ou louvado seja o Senhor. Essa expressão que a gente precisa dar ao Senhor. E existem várias razões, inúmeras razões para a gente louvar o Senhor. E o Salmo 147 nos traz algumas dessas razões por qual nós devemos louvar o Senhor. E por isso a gente para um pouco, pensa, medita, Porque na medida que a gente para e medita, vem uma razão, vem outra razão para louvar o Senhor. Por isso é tão importante de meditar em quem o Senhor é, para que a gente possa ter cada vez mais razões, de forma consciente e proposital. E o louvor vai ser uma resposta natural da nossa vida, na medida em que a gente vê quem Deus é, o que Ele fez e o que Ele faz. Então, o Salmo 147, vamos ver o primeiro versículo, que diz: Aleluia, como é bom cantar louvores ao nosso Deus, como é agradável e próprio louvá-lo. Começa então com a palavra aleluia, louvem ao Senhor. Aleluia deve ser o começo não só dos salmos, mas de todo dia, A gente deve acordar com aleluia nos nossos lábios. Aleluia deve ser o começo e o fim, de cada dia. Deve ser o começo e o fim de tudo que a gente faz, todos os nossos atos e ações. Deve ser o começo e o fim de toda a nossa vida cristã, Quando a gente recebeu o Senhor Jesus como Salvador e como Senhor, a gente falou aleluia, E no final da nossa vida deve ser aleluia. Mas às vezes acontece, e é chocante quando uma pessoa começa com aleluia, e você vê que Deus é real na vida dessa pessoa, Essa pessoa realmente está cheia do Senhor, tem a vida cheia do Senhor, e tem um amor, um fervor, pelo Senhor, mas alguma coisa acontece e essa vida não termina com aleluia. Você conhece alguém assim? Que começou com aleluia, mas parece que não está, ou talvez já passou e não terminou com aleluia nos seus lábios. É chocante para nós, A gente pensa, o que aconteceu? Que será, que influência na vida dessa pessoa, quais as decisões que ela tomou para ela não terminar bem, para ela não terminar com aleluia nos lábios. É um sinal, inclusive, dos últimos dias, que
Certas pessoas que parecem estar na fé, né, que parecem estar firmes, abandonam a fé. Uma grande apostasia que vai acontecer nos últimos dias e a gente já está vendo. 1 Timóteo 4:1 diz que o Espírito diz claramente que nos últimos dias alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Quer dizer, esse tempo, últimos tempos que a gente está vivendo é caracterizado por confusão, por engano, por espíritos enganadores e a gente precisa ficar cada vez mais forte na fé porque alguns vão ser enganados. Alguns vão abandonar a fé por causa desse engano. E se a gente talvez esteja vendo isso em pessoas que a gente conhece, bom, a gente não pode mudar a mente da pessoa, né? A gente não pode mudar as decisões das pessoas, mas a gente pode determinar para nós. A gente pode decidir por nós mesmos, né? Eu estou seguindo a Jesus Cristo, né? Eu estou seguindo a Jesus Cristo e desse caminho não desisto, atrás não volto mais, né? Como fala uma canção. Precisa continuar seguindo, mesmo que um abandona e outro não desiste, né? A gente determina para nós mesmos, isso que Deus nos deu, né? Esse poder de decidir para nós. O grande apóstolo Paulo, ele determinou. E ele pôde declarar no final da sua vida, eu combati o bom combate, né? Eu guardei a fé, eu combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, em 2 Timóteo 4:7. Chegou no fim da corrida e terminou com aleluia nos lábios. Eu quero poder terminar a minha vida quando o sol se pôr na minha vida com aleluia. Você também. E existe um livro que eu ainda não li, mas está na minha lista, já posso até recomendar, de um autor chamado Eugene Peterson. E só o título, né, já é muito bom. O título é Uma Longa Obediência na Mesma Direção. É isso que a gente precisa para poder chegar no final da nossa vida e ter um aleluia nos nossos lábios e no coração. Uma longa obediência na mesma direção, em direção a Jesus. Continuar, uma maratona que a gente está correndo, né? Não uma corrida de 100 metros que você dá tudo que você tem, aí relaxou, não tem mais força. Não, precisa de força para continuar. Uma longa obediência. Aleluia no começo e no final. Aleluia também é um apelo, né? Vamos louvar o Senhor, vamos, louvem o Senhor. E a gente precisa disso talvez mais do que nunca, porque não sei você, né? Mas acho que nos últimos tempos a gente tem sido muito distraído por outras razões, por outras coisas que acontecem. E a gente precisa ser lembrado constantemente como é bom louvar o Senhor. Não só que o Senhor é bom, mas o próprio ato de louvar o Senhor é bom. É isso que ele diz, né? É bom cantar louvores ao nosso Deus. É bom, em primeiro lugar, porque nos faz bem, né? Faz bem para as nossas vidas. Quando a gente louva ao Senhor, a gente reajusta o nosso foco e olha para cima, né? O louvor sempre eleva a nossa alma. Já experimentou? Quando você está abatido, quando você está desanimado, começa a louvar o Senhor. E automaticamente a sua alma se eleva, né? Você fica mais leve, né? O Senhor dá um novo ânimo. Mas não é apenas bom, também é agradável, é prazeroso. Sempre nos alegra quando a gente cumpre o propósito da nossa vida, por qual nós fomos criados, né? Quando a gente louva ao Senhor, a gente está cumprindo esse propósito. Se a gente olha no começo do livro de Efésios, ali fala 3 vezes no primeiro capítulo que nós somos feitos para o louvor de Deus, para o louvor da sua glória. Tudo que Deus fez é para isso. Eu vou ler pequenos trechos. Em Efésios 1:6 fala que nós fomos adotados para o louvor da sua gloriosa graça. No versículo 12 fala que nós fomos escolhidos para que sejamos para o louvor da sua glória. No versículo 14 fala que nós fomos selados pelo Espírito
para o louvor da sua glória. Então, tudo que Deus fez e faz é para o louvor, né, do seu nome. E quando a gente cumpre isso, quando a gente vive isso, então é agradável para nós, né? O nosso coração se enche de alegria. Mas também no versículo 1 ainda é próprio, é apropriado louvar o Senhor. Porque quem mais deveria louvar o Senhor senão a gente, né? O povo de Deus? Será que a gente deve ficar em silêncio diante de tudo que Deus fez e é? Não, não podemos. Quando Jesus entrou em Jerusalém, os fariseus falavam, manda os discípulos calarem a boca, né? Porque tá falando bobagem aqui. E ele falou, se eles se silenciassem nesse momento, as pedras clamariam, né? De alguma forma, a própria natureza entoaria um louvor a mim. E ainda bem que eles clamam, e ainda bem que o povo de Deus louva ao Senhor. É certo louvar ao Senhor, é próprio louvar ao Senhor, porque o louvor é nosso maior objetivo. Às vezes as igrejas, né, em todas as épocas, já pensaram por que a gente existe, né? Deve ser para evangelizar, para missões, né? Mas tudo que a gente pode fazer, a finalidade é louvor. Uma boa definição de missões é que para que tenha cada vez mais pessoas de cada língua, tribo e nação que possam estar ao redor do trono de Deus, fazendo o quê? Louvando o Senhor. Então, missões é apenas uma medida que a gente toma para que tenha mais gente louvando a Deus. Louvor é o maior objetivo, louvor é a finalidade da nossa vida. E é certo fazer isso, porque Ele é digno. Tem 2 versículos, né, no Novo Testamento, Romanos 13, 7, que fala, deem a cada um o que lhe é devido. Aí fala, se é temor, temor, se é honra, honra. Bom, a quem é devido toda a honra? A Deus. Então deem a Ele o que lhe é devido. 1 Pedro 2,17, tratem a todos com o devido respeito. Temam a Deus e honrem ao Rei, que no caso também é o nosso Deus, né? Temam a Deus, honrem o Rei, que sim, é o governante que Ele colocou, mas acima de tudo é o nosso Rei Jesus. E isso nos lembra, já que é certo louvar a Deus, a gente precisa louvar Ele independente das circunstâncias. Quando tudo vai bem, quando tudo vai mal, Ele é digno de louvor, porque Ele não muda, Ele é o mesmo Deus, sempre digno de louvor. Não deve mudar conforme as nossas emoções, altos e baixos, né? E em luz dessa afirmação, como tem sido o louvor no último ano e meio na nossa vida? Porque a gente teve altos e baixos, né? Será que a gente deixou toda essa montanha-russa, né, que nós passamos no ano passado e esse ano mudar o nosso louvor? Mudar a frequência, mudar o fervor, mudar a intensidade do nosso louvor a Deus. E se aconteceu, que Deus nos perdoe, mas que daqui para frente a gente possa louvar o Senhor, porque Ele é digno, porque é certo, é apropriado fazer isso e é agradável. Vamos ver algumas razões que o salmista nos dá. Versículos de 2 a 6. O Senhor edifica Jerusalém, Ele reúne os exilados de Israel. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Ele determina o número de estrelas e chama cada um pelo nome. Grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. O Senhor sustém o oprimido, mas lança por terra o ímpio. A gente vê até um contexto aqui, né? Versículo 2, que o Senhor edifica Jerusalém, Ele reúne os exilados de Israel. É um período importante na história de Israel, quando aqueles que estavam em cativeiro, no exílio, eles voltaram para Jerusalém, porque mostra a fidelidade de Deus, né? Deus levou, mas também trouxe de volta. E a gente percebe que a gente deve louvar o Senhor, sim, por tudo que Ele faz no mundo, que Ele já fez na história,
coisas assim em geral, né? Pela sua criação, pelos atos soberanos que Ele já fez, Ele é digno de louvor, devemos louvá-lo. Mas já que para Israel foi algo específico, o nosso louvor geralmente também, e principalmente, é por causa de certas coisas que Ele fez na nossa vida, né? Por causa da história que Ele tem com a gente, os seus atos de redenção na nossa vida, que Ele nos redimiu, que Ele nos traz de volta, que Ele nos cura. E essas são as razões que Ele cita aqui. Ele reúne os exilados de Israel. Quantas vezes o Senhor nos trouxe de volta? Cada vez que alguém se afasta, né, Deus está ali fielmente conduzindo essa pessoa de volta. Não importa o que aconteceu para essa pessoa ser levada, né, para essa pessoa ser presa por certas coisas, a vontade de Deus e tudo que Deus faz é para trazer ela de volta. E caso você tenha deixado uma distância crescer entre você e Deus, um estranhamento talvez, lembra que Jesus sempre é a ponte que possibilita a volta, né? Você pode voltar, Ele é o caminho de volta para o Pai e Ele novamente vai estabelecer e edificar a sua vida espiritual. Uma outra razão, versículo 3, é que Ele cura os de coração quebrantado. O ser humano é campeão em quebrantar corações, né? A gente não pode confiar no homem porque a gente vai ficar muito frustrado. Aliás, esse mundo em que a gente vive só quebra coisas, né? Tudo fica deteriorando. Mas Jesus é mestre em curar os corações partidos e quebrantados. Jesus sempre fez isso. Aliás, essa foi inclusive a sua missão para vir para essa terra. Quando no começo do seu ministério lá na sinagoga em Nazaré, ele pegou o livro de Isaías, ele leu: o Espírito de Deus está sobre mim, e inclusive ele fala para curar os de coração quebrantado. Por isso eu vim, o Pai me enviou para curar aqueles de coração quebrantado. Esse é o que eu faço. Eu curo as feridas, não importa quão profundo a ferida, não importa quanto tempo já está ali, permanecendo, né? Não importa quem fez, não importa quanto dói ainda, Jesus pode curar essa ferida. Jesus pode juntar todos os pedaços do coração quebrantado, se você entrega, né, esses pedaços a Ele. Isso daqui é tudo que eu tenho. Faz alguma coisa, Senhor, só Tu podes curar. E Ele junta os pedaços e cura o coração quebrantado. E aí a gente tem um grande contraste no versículo 4, porque a gente olha para o universo. Deus também fez todas as estrelas, Ele controla todas as estrelas. E se a gente olha hoje para a astronomia, a gente tem um número não tão exato, né, de quantas estrelas existem. Eles dizem que existem umas 30 a 70 bilhões de trilhões de estrelas. Um número que a gente não consegue nem imaginar. Mas Deus sabe o número exato. Deus tem um olho para o detalhe, né? E, aliás, Ele é tão criativo que Ele deu um nome para cada uma dessas bilhões de trilhões de estrelas. Que criatividade, né? O ser humano descobre mais uma estrela no espaço e dá o nome de KXY321, sei lá. Falta de criatividade, né? Algumas estrelas têm nome, a maioria não. Deus tem um nome para cada estrela. Ele chama cada estrela. Deus tem um olho para o detalhe. A gente olha para o universo e a gente vê a grandeza de Deus, né? Mostra quão poderoso Ele é. Todo o seu poder em criar esse vasto universo. Mas o seu amor, Ele mostra para os descendentes de Abraão, né? O seu amor é para nós. Então a gente vê esse grande contraste aqui, né? Que Deus criou tudo isso que a gente vê e Ele mantém as galáxias girando, né? Ele mantém as estrelas no seu lugar, Ele mantém os planetas em órbita, essas estrelas. E
ao mesmo tempo ele cura o coração do ser humano. Com o mesmo poder, com o mesmo entendimento, né? com o mesmo olho para o detalhe. A gente lê que ele tem cada fio de cabelo na nossa cabeça contado. Olha o detalhe. A Bíblia não fala isso, mas de repente ele dá até um nome para cada fio de cabelo. Não sei. Poderia, né? De tão criativo, de tão detalhista que ele é. Nada foge do seu olhar, que é compassivo, que é cuidadoso, e ele pode juntar os pedaços que a gente tiver na nossa vida para juntar novamente e fazer inteiro e curar. Mais uma coisa que a gente viu no último versículo, versículo 6, que ele também trata o ser humano com a atitude para com ele. Uma tradução, talvez, desse versículo, algo equivalente do Novo Testamento, é que Deus se opõe ao orgulhoso e concede graça ao humilde. A gente tem os oprimidos, que são os humildes, que entendem que eles precisam de Deus, eles dependem de Deus, mas também tem os ímpios que são arrogantes, orgulhosos, que acham que não precisam de Deus. E Deus fala, eu vou inverter essa ordem. O mundo coloca o ímpio para cima e o oprimido lança para a terra. Eu vou colocar isso não de cabeça para baixo, mas quando Deus muda algo, né, essa ordem errada no mundo, ele põe, na verdade, de lado certo para cima. Né? Ele levanta, ele sustém o humilde e ele se opõe ao orgulhoso. Então, várias razões por qual a gente pode louvar a Deus. Versículos de 7 a 9 também nos fala como a gente deve louvar a Deus. Cantem ao Senhor com ações de graças. Ao som da harpa, façam música para o nosso Deus. Ele cobre o céu de nuvens, concede chuvas à terra e faz crescer a relva nas colinas. Ele dá alimento aos animais e aos filhotes dos corvos quando gritam de fome. Louvor, já ressaltamos bastante aqui, não é apenas música, mas música faz parte, né? E música e cantar é importante no louvor. Por isso a gente vê na palavra de Deus os anjos cantando, né? A gente vê os anjos com instrumentos musicais, com harpas, por exemplo, no nascimento de Jesus, no livro de Apocalipse, ao redor do trono, são anjos, né, entoando uma nova música para o Senhor. E quando a gente fala de cantar, obviamente não é só quando alguém toca violão e a gente se reúne num domingo e a gente canta junto, mas pode ser qualquer hora e o tempo todo, e não apenas emitindo som. Olha o que Colossenses 3,16 fala. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Então pode ser cantando de voz alta, mas pode ser em silêncio, né? Você não precisa emitir um som, você não precisa cantar de voz alta para cantar a Deus. Pode ser no seu coração. Pode ser na rua, pode ser no chuveiro, pode ser no trabalho, pode ser rodeado de pessoas, porque você pode cantar no seu coração também. Mas ao mesmo tempo quero te encorajar, se você acha que você não tem uma voz profissional tão bonita assim e por isso você não canta, esquece disso. Deus ama a sua voz do jeito que está. Então cante com a voz que Deus te deu. Pode emitir o som, sim. Ninguém pede para você vir aqui para frente para liderar os outros em louvor, mas se a gente canta, cante, né, com o resto dos irmãos. Faz uma diferença e é Deus que nos ouve, né? Que os outros ouvem, fazer o quê, né? Paciência. É importante a gente também fazer parte desse louvor, mas pode ser em nosso coração também, em qualquer lugar, em qualquer momento. Mais um exemplo que o salmista ainda nos dá para o louvor ou para louvar a Deus, é a provisão, né? Ele sustenta, ele dá a provisão. E isso, claro, com
imagens de uma sociedade agrícola, né, que precisava da chuva, precisava das plantas crescendo, precisava das plantas para alimento para os animais, né? Mas a gente fala, e o que os corvos estão fazendo aqui? Do nada. Os corvos eram um animal diferente para os judeus porque era declarado impuro, né? Eles não poderiam comer, eram proibidos de comer tal ave. Além do corvo ser um animal que, assim, depois de poucas semanas, 5 a 6 semanas depois de nascer, é desprezado pelos pais, porque assim que sabe voar, já sai do ninho e geralmente não volta mais. Tem alguns tipos de corvo que sim voltam, mas geralmente o corvo, né, sai do ninho, se vira. E aí não aprendeu, de repente, ainda direitinho, né, caçar e comer as coisas e pegar. Aí gritam. Quem ouve é Deus. Quem ouve é Deus e sustém até os corvos pequenininhos que gritam ali, que nos lembra que Deus provê para todas as suas criaturas. Mesmo os mais desprezadas, os desprezíveis, né? Aquelas esquecidas pelo homem, talvez pela própria família, Deus cuida e Deus provê, assim como Ele faz com esses corvos. E a atitude certa que nós devemos ter na adoração, no louvor. Versículos de 10 a 11. O louvor que agrada a Deus. Não é a força do cavalo que lhe dá satisfação, nem a agilidade do homem que lhe agrada. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que colocam sua esperança no seu amor leal. Não sei porquê, mas geralmente a gente pensa que a gente pode louvar mais ao Senhor em nossa força, né? Então a gente junta tudo que a gente tem, né? A gente pensa que é com a nossa inteligência, o nosso entendimento, né? Aquilo que a gente consegue alcançar, realizar e produzir. Aquilo que a gente é capaz de fazer é isso que mais louva ao Senhor. Um exemplo é que em muitas igrejas evangélicas, né, na maioria, parece que no louvor, na hora do louvor, né, das músicas, existe um lema não escrito que é maior, melhor, mais alto, né? Parece que a banda tem que ser de primeira, só os profissionais. Parece que os instrumentos têm que ser de primeira linha, né? O palco grande e com aquele jogo de luzes, né? E aquele fundo preto que agora toda a igreja tem que ter, né? E nada contra, né? Se a igreja tem todo aquele orçamento e consegue investir, tudo bem. Mas você pode ter todo o equipamento, todas as pessoas profissionais e não agradar a Deus. Fora que em algumas igrejas parece que o lema é mesmo quanto mais alto, melhor, né? Você não consegue nem ouvir a sua própria voz. Se você canta ou não importa, porque você não consegue se ouvir mesmo e acaba sendo um show, um concerto, né? Não um louvor congregacional. E o que agrada ao Senhor, né? Não são os nossos planos, a nossa inteligência, os nossos recursos, a nossa força, né? Aquilo que a gente consegue fazer, as nossas realizações, mas o que Ele faz em nós e através de nós. Ele quer o nosso coração. E uma pequena observação aqui, eu pensei na história, né, da humanidade, e aqui fala, versículo 10, não é a força do cavalo que lhe dá satisfação. Eu pensei, o que teria acontecido se os cavaleiros, né, das cruzadas teriam lido essa passagem? Será que eles teriam voltado com seus cavalos e aquele período escuro, né, e triste, feio da história da igreja não teria acontecido, talvez, né? Não sei, mas não é a força dos cavalos, não é a nossa força, não é a nossa ingenuidade que satisfaz o Senhor, que agrada ao Senhor. Ele quer o nosso coração. Ele quer o coração que bate apenas para Ele, inteiramente para Ele.
Por isso ele está escaneando a terra para encontrar um só coração assim. E quanto mais, melhor. Em 2 Crônicas 16:9 diz: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre a terra, toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. O nosso coração precisa ser dedicado, bater totalmente para Ele. O nosso coração precisa temer a Deus. E isso inclui realmente ter um pavor de fazer qualquer coisa que possa agradar ao Senhor o tempo todo. E sim, pôr toda a nossa esperança apenas nele. Por isso o profeta também falou, Zacarias 4:6, que não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Não é pela nossa força, né? É pelo Espírito, por aquilo que Deus faz através de nós. E uma frase que ficou bem famosa do John Piper é que Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. Quando você tem todo o seu prazer em Deus, é aí que a gente mais louva Ele. Não quando a gente está tão preocupado naquilo que a gente pode fazer para Ele, ou vivendo em condenação, eu não estou fazendo o suficiente para Ele, tem que fazer mais, e eu preciso juntar mais para poder louvar a Deus. Não, quando você está satisfeito nele e que Ele está satisfeito, né, em você. Quando você tem prazer no Senhor e que você mais vai glorificar a Ele. E de fato, a Bíblia nos mostra como Deus recebe a glória quando é óbvio que foi Ele e não o ser humano. A maior história para isso é Gideão. Gideão teve que mandar para casa a maioria do seu exército, né? Ficou com 300 soldados contra 135 mil do inimigo. Mandou um monte de gente para casa porque só assim seria impossível alguém dizer que foi o exército que ganhou, que foi a força do homem que ganhou a batalha. Com 300, seria óbvio que só Deus poderia fazer isso. E na nossa vida, Deus às vezes precisa tirar certas coisas para que a gente não se apoie no próprio entendimento, na própria habilidade, né? Para que seja óbvio que foi Deus que fez isso. E a Ele toda a glória e todo o louvor. Paulo falou, eu percebi que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então vou me gloriar de quê? Da minha fraqueza, né? Que não consigo fazer tanta coisa, que não sou capaz de fazer tudo. Mas o nosso problema é qual? Que a gente não quer abrir mão do controle da nossa vida, né? A gente quer fazer as coisas dentro daqueles limites que a gente tem e que a gente sabe fazer. Talvez até por medo o que os outros vão pensar, né? Que eu posso ser ridicularizado, né? Porque se no final Deus não se mostra poderoso assim, né? Porque eu não consigo fazer, o que os outros vão pensar? Como que eu vou ficar nisso? Então, melhor ficar do lado certo, né? Do lado seguro, posso me garantir. Eu só faço o que eu sei fazer, o que eu consigo fazer, porque assim pelo menos eu sei que vai dar mais ou menos certo. Eu vou deixar tudo bem calculado. Mas aí dificilmente eu vou dar um passo de fé, né? Dificilmente Deus pode mostrar todo o seu poder, porque enquanto eu deixo tudo aqui, está seguro, está tranquilo para mim. Provavelmente essa é a razão por qual a gente não vê mais tantos milagres, como a gente vê na Bíblia, na Palavra de Deus, acontecendo na igreja. Milagres físicos, principalmente, né? Graças a Deus as pessoas estão salvas, né? Esse é o maior milagre, mas milagres de cura, milagres, né? de físicos, realmente, de Deus fazendo certas coisas e as pessoas falando, não, isso daqui jamais poderia ter acontecido, a não ser que Deus está fazendo isso. E claro que eu não falo da gente ficar irresponsável, da gente abandonar toda a sabedoria, mas às vezes a gente é calculista demais. Né? Calculista demais e falta passos de fé na nossa vida para que Deus seja mais glorificado ainda.
Vamos ver os próximos versículos e mais razões para louvar a Deus. Versículos de 12 a 18. Exalte o Senhor, ó Jerusalém, louve o seu Deus, ó Sião, pois ele reforçou as trancas das suas portas e abençoou o seu povo que lá habita. É ele que mantém as suas fronteiras em segurança e que as supre do melhor do trigo. Ele envia a sua ordem à terra e a sua palavra corre veloz. Faz cair a neve como lã e espalha a geada como cinza. Faz cair o gelo como se fosse pedra. Quem pode suportar o seu frio? Ele envia a sua palavra e o gelo derrete. Envia o seu sopro e as águas tornam a correr. Várias razões para louvar o Senhor a partir de Israel e o que Deus fez na história de Israel. Abençoando demais, né? Protegendo de dentro e de fora, protegendo as portas de Jerusalém, protegendo as fronteiras, abençoando o povo lá dentro, né? Suprindo com o melhor do alimento. E Jerusalém, a gente sabe que foi escolhido por Deus, né? Foi Deus que mostrou para Davi, é ali que você vai construir, né, o altar. E posteriormente Salomão construiu o templo ali, naquele monte. Foi ali que Deus escolheu habitar. E foi a nossa vida que Deus escolheu também como seu templo. Foi a nós que Ele escolheu para habitar. E o desejo dele é que a nossa vida seja um altar de adoração. Por isso Ele nos abençoa, né? Ele nos protege, Ele supre para que a gente possa dar para Ele um louvor genuíno. E como a gente precisa de proteção, como a gente precisa, né, da bênção do Senhor, a gente precisa da proteção contra tudo que entra, toda a influência do mundo que pode nos corromper, que hoje em dia entra na sala, né, das nossas casas e entra na nossa mente, no nosso coração. E a gente precisa de proteção para que a gente possa louvar o Senhor sem distrações, sem preocupações, sem as mentiras de Satanás, né? A gente precisa também da bênção do Senhor para nos manter no foco certo, de quando Ele manda os suprimentos, que a gente não fica distraído, como o povo de Israel muitas vezes aconteceu. Quando eles tinham tudo, eles esqueceram de Deus. Que Deus mantenha o nosso foco no lugar certo, quando Ele supre a gente, abençoa a gente, que a gente não se esqueça dEle, mas que a gente possa devolver tudo que a gente recebe em louvor e gratidão. Aqui ainda diz que a forma como Deus governa o seu universo é através da palavra. Você viu quantas vezes, né? Deus fala, Deus envia a sua ordem, Deus envia a sua palavra. Deus manda, né, por decretos, Ele governa por decretos. Ele fala uma palavra e acontece. É assim que foi na criação do mundo, é assim que está acontecendo, porque Hebreus 1 fala que Ele sustém todas as coisas com a sua poderosa palavra. Quer dizer, Ele mantém tudo unido, né? Nada se despedaça, nada se destrói, a não ser que Ele tire a mão e a sua palavra, e aí um dia tudo vai acabar, né? Mas Ele sustenta tudo com a sua poderosa palavra. E Ele fala e essa palavra corre veloz, diz aqui. Corre e cumpre exatamente o propósito por qual foi enviada. Essa passagem que o Isaías nos dá também, eu quero ler para vocês porque combina tão bem com essa passagem aqui, em Isaías 55, versículos de 10 e 11, que falam que assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. É assim a palavra de Deus. Ela corre veloz e ela não volta vazia. Ela cumpre o propósito, ela atinge o propósito por qual Deus a envia para nós.
em nossos corações. E se a palavra sai da boca dele, e muitas vezes nós somos o canal, né, da sua palavra. Aí eu pergunto, será que às vezes a gente desacelera, né, a palavra de Deus, que corre veloz? Ou será que a gente realmente é um canal, né, em que essa palavra pode correr com velocidade? Como aqueles aceleradores de partículas que tem em alguns lugares desse mundo, né? Os cientistas usam, que eles pegam esses, né, átomos, moléculas, eles lançam, né, uma em cima da outra com uma velocidade enorme. Será que a gente é assim como um acelerador, né? E Deus pode enviar a sua palavra e a gente vai propagando a sua palavra? Ou será que tem alguma barreira dentro de nós que impede que a palavra corre veloz? Paulo olhou para esse conceito também em 2 Tessalonicenses 3:1, ele disse: finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida. Vamos orar para que nós sejamos canais livres de si mesmo, para que essa palavra possa correr rapidamente, para que a gente possa propagar essa palavra e ela cumprir o propósito naquela pessoa que vai ouvir. Deus usa a sua palavra para governar o mundo. E ele pode falar e de repente vem uma frente fria, né? De repente a terra é transformada, de repente é um clima, um ambiente que é difícil para o ser humano suportar. Porque quem já passou frio mesmo, né? É difícil, é complicado. Você, além do ânimo, né, você já pensa duas vezes em sair de casa. Tudo é mais difícil, tudo é mais complicado. Mas basta uma palavra e tudo muda. Está escrito aqui. Basta uma palavra. E nos evangelhos a gente tem um soldado romano, um centurião que tinha um servo doente. Ele entendeu. Jesus, basta uma palavra sua e o meu servo é curado. Não precisa nem ir lá na minha casa. Fala uma palavra só, porque eu sei que a sua ordem muda tudo. Basta uma palavra do Senhor e um coração gelado, frio, endurecido vai derreter. Basta uma palavra só e uma situação insuportável é transformada. Assim poderosa é a palavra do Senhor. E por isso a gente deve louvar o Senhor pelo poder da sua palavra e que a gente tem a sua palavra. Versículos 19 a 20. Olha só, ele revela a sua palavra a Jacó e os seus decretos e ordenanças a Israel. Ele não fez assim a nenhuma outra nação. Todas as outras desconhecem as suas ordenanças. Aleluia. Deus revelou, deu a sua palavra a Israel. Que responsabilidade, né? Que responsabilidade. E eles foram fiéis em copiar as Escrituras para a gente ter a palavra de Deus hoje. Eles tentaram, mas não foram tão fiéis em obedecer, né? Ao ponto de fazer outras nações desejarem seguir e louvar a Deus também. Eles falharam na obediência, mas Deus revelou a sua palavra a eles. E Deus se revela na sua palavra, a sua mente, o seu coração, o plano, né, o propósito que Ele tem para o homem. Ele revelou tudo isso a nós. Você tem uma Bíblia nas suas mãos, você tem uma Bíblia fácil de acesso na internet. E só por isso a gente deve louvar o Senhor pelo privilégio de poder ter a palavra de Deus em nossas mãos, não é? Louvado seja o Senhor que a gente tem a verdade, que a gente pode ler, que a gente não vive nem num país onde literatura cristã é proibida, né? A gente pode ter cada um e quantas você quiser. Mas qual o valor que a gente dá a esse privilégio? Antigamente, eu lembro quando eu morei nos Estados Unidos, 2002, mais ou menos, 2003, quando se perguntava, né, para o pessoal lá, mas ainda as décadas anteriores, o que você levaria para uma ilha deserta? A maioria
falaria a Bíblia? Isso tem mudado drasticamente. Quem levaria a Bíblia hoje para uma ilha deserta? Provavelmente ninguém, né? E será que a gente trata a palavra com tanta indiferença que não tem mais valor hoje na nossa vida? A Bíblia, o livro, sempre teve um grande valor nos séculos passados. Primeiro porque livros eram caros. Então, para você ter um livro, você já, né, era um rico, era educado e tudo mais. Mas ainda a Bíblia tem um grande valor e sempre teve por seu conteúdo. Porque livros têm o poder de mudar as pessoas, de mudar uma sociedade. E não existe outro livro que mudou mais vidas do que a própria palavra de Deus, do que a Bíblia. Porque ela é a palavra de Deus. Mas o que acontece quando a gente tira essa autoridade da palavra de Deus? Quando uma pessoa vem e fala essa passagem é inspirada, mas essa não é inspirada, né? Porque essa passagem não cabe mais no nosso mundo moderno ou pós-moderno. Então vamos só aceitar aquelas passagens que a gente entende, né, que cabe nessa sociedade de hoje, né, que faz sentido para nós e tudo mais. A gente tiraria a autoridade da palavra de Deus, a gente tornaria a Bíblia apenas um livro qualquer. Mas a Bíblia é a Bíblia é a palavra de Deus. Ela sempre vai ser a Bíblia, a palavra de Deus para o homem. Os tempos mudam, mas a palavra de Deus não. Jesus disse que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E se a gente tem cada vez mais pessoas desacreditando, né, a autoridade da Bíblia, infelizmente é assim, mas também não muda nada em relação à Bíblia. Ela continua sendo o que ela é. Você pode queimar todos os exemplares físicos da Bíblia e mesmo assim você não vai acabar com a palavra de Deus. Porque ela existe, mesmo não sendo de forma escrita, ela existe sempre, para todo sempre. E ela é, Hebreus 4:12, viva e eficaz. Ninguém pode tirar esse poder da palavra de Deus, mesmo desacreditando. Deus deu esse poder para a sua palavra. Ela é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Ela julga o homem e por isso as pessoas não gostam de ouvir certas coisas da palavra de Deus. Porque nos mostra quem nós somos. Mostra que nós somos fracos, que nós somos perdidos, que nós não somos nada sem Deus. Mas também mostra quem Deus é, quão grande e poderoso Deus é e que Salvador Deus é e que Ele pode transformar o ser humano de dentro para fora. Aleluia. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra, te louvamos, Senhor, pelo privilégio de podermos ter a Tua palavra nas nossas mãos, de poder ler de capa em capa, Senhor. E mesmo com todo esse privilégio, Senhor, tratamos a Tua palavra tantas vezes com indiferença. Perdoa-nos, Senhor. Te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor fez na nossa vida pela salvação, pela provisão constante na nossa vida, por nos trazer, Senhor, de volta aos Teus braços toda vez que a gente se afasta. Obrigado, Senhor, por nos proteger contra o diabo, Senhor, e todas as ciladas do inimigo. Obrigado, Senhor, por nos unir, Senhor, como a Tua igreja, por, Senhor, colocar uma nova música, um novo cântico em nosso coração para poder Te louvar. Obrigado por nos lembrar cada vez que a gente pode, Senhor, entoar uma música, mesmo no nosso coração. Obrigado que nós podemos Te louvar através de tudo que nós fazemos, mesmo comendo, mesmo bebendo, Senhor, mesmo, Senhor, tendo entretenimento, Senhor, com nossa família, com amigos, nós podemos Te louvar, Te engrandecer. Senhor, louvado seja o Teu nome, que,
Senhor, o nosso coração possa bater cada vez mais forte para Ti, ser cada vez mais dedicado ao ponto de ser inteiramente Teu. Que Tu possas encontrar em nós um altar de adoração, que do começo ao fim a nossa vida seja caracterizada, permeada, Senhor, pelo louvor. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém.